dia a todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Vamos juntos celebrar a Eucaristia no domingo, o dia do Senhor, a nossa Páscoa semanal. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de todos nós, pecadores. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a segunda leitura lembrou para nós: a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus carrega uma atualidade. Ela sempre responde aos nossos questionamentos. Ela sempre ilumina a nossa vida e nos dá a alegria de ver ou de perceber esta palavra agindo em nós, nos convertendo, porque a palavra de Deus não volta para Ele sem antes ter cumprido a sua função em nosso coração: iluminar, orientar, conduzir os nossos passos no caminho de Jesus. E meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra nos provoca. A palavra exige de nós o aprendizado para conjugar 3 verbos no ensinamento de Jesus: libertar, amar e seguir. É preciso ser livre, ter um coração despojado, na simplicidade, para poder amar, para poder entregar a vida, para depois, com estas disposições, seguir Jesus. Senão, a resposta continua sendo daquele homem, daquele jovem, que se apresenta diante de Jesus tão bem intencionado, mas que ainda não era livre suficientemente para seguir Jesus. O coração ainda muito apegado. E meus irmãos e minhas irmãs, ontem, quando eu preparava a reflexão de hoje, me deparei com um texto, e o texto naquele momento me disse muito, e eu gostaria de compartilhar na íntegra com vocês esse pequeno texto, que servirá de base para a nossa reflexão. Um rico aproximou-se de Jesus
querendo saber como conquistar a vida eterna. O mestre mostrou-lhe o caminho dos mandamentos, que o rico já conhecia, até disse que já vivia. O próximo passo foi fazer o convite para que ele partilhasse a sua riqueza. Essa proposta não agradou nada. Deixou o homem triste e distante de Jesus, que declarou: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Me permita uma interferência no texto. O rico, o apegado, aqui não está em valores, não é o tamanho da sua conta, mas sim o tamanho do seu apego. A 1 milhão ou a 1 centavo? É essa a questão. O apego. O rico, o apegado. E é o que Jesus vai exigir do jovem, o desapego, para poder seguir. Os ricos nem sempre estão dispostos a partilhar com os pobres. Pior ainda, quando não aceitam a promoção dos pobres. Não se dispõem a conviver com eles, tantas vezes até destilando ódio contra eles. Jesus diz também que o reino de Deus é dos pobres. Ora, se os ricos não estão dispostos a partilhar a vida e conviver com os pobres, como vão querer viver no reino dos pobres? A igreja na América Latina fez uma opção preferencial pelos pobres, e o Papa Francisco não se cansa de repetir: quer uma igreja pobre para os pobres. E continua: não nos esqueçamos de que a verdadeira caridade dói. Não seria válido um despojamento sem a dimensão penitencial. Desconfio da esmola que não custa e nem dói. A atenção pelos pobres está no Evangelho e na tradição da igreja. Não é uma invenção do comunismo, e não devemos fazer dela uma ideologia. É exigência da vida cristã, é exigência do seguimento de Jesus. Aqui termina o texto. Aprendi de um santo bispo, que já não está mais entre nós, e que deixou muitas saudades no meu coração, que aquilo que precisamos ouvir está sempre à nossa frente, porque Deus já preparou para nós. Por isso, compartilhei com vocês esta reflexão, tal como o texto nos apresenta, mostrando a atualidade da palavra, a atualidade profética deste ensinamento. Aquilo que nós precisamos ouvir, Deus nos faz ouvir. Deus coloca diante de nós. A inquietação desta pessoa que procura Jesus é a minha inquietação, é a inquietação de muitos cristãos. Esta pessoa está querendo crescer na espiritualidade, ou será que era pura vaidade? Às vezes,
Isso nos confunde. Queremos ser santos ou queremos mostrar santidade? É diferente. Mostrar santidade é vaidade. Pode nos confundir e pode ser até pecado. De tanta ambição, de tanta vaidade. Jesus olha para esta pessoa, este homem, este jovem, com profundo amor. Jesus o ama profundamente. O Evangelho não deixa dúvidas disso. Certamente, o Senhor percebeu que lhe faltava alguma coisa que o deixava inseguro. Então, ele propôs: liberte-se de suas riquezas, torne o seu coração livre. E aí, retomamos a primeira leitura de hoje, quando Salomão, na sua sabedoria, relativiza a força da riqueza e reconhece a necessidade da simplicidade, da confiança profunda na providência divina. Continua Jesus: partilhe com os pobres, que o amor seja capaz de nos levar a um gesto profundo de amor, de repartir, de dar. A caridade exige, o Papa lembra, caridade que não dói, duvide. Porque não é sacrifício nenhum. Claro que para quem recebe, cumpriu o seu papel, e Deus é capaz de reconhecer que até um copo d'água dado com amor não fica sem recompensa. Mas para quem dá, precisa ser exigente. O coração precisa sentir a força da caridade que está sendo feita. Partilhe com os pobres e depois disso, siga-me. Ame. E aí então estaremos dispostos e preparados para o seguimento. Isso se torna para nós, e seria a fonte de felicidade para aquela pessoa, e o seu tesouro estaria no seguimento de Jesus. Mas ele não foi capaz de compreender, preferiu os seus bens, a sua segurança, o apego do seu coração. Que pena! Não descobriu a alegria do reino de Deus. Isso entristeceu o Senhor, que não foi capaz de convencer aquele jovem na força do seu amor, porque ele não quis ser um bem-aventurado. Meus irmãos e minhas irmãs, não basta só buscar os mandamentos, não basta só observar os mandamentos, buscando a santidade, sem a disposição do seguimento de Jesus. É preciso colocar-se no caminho com o Senhor, na estrada da vida, amar e servir. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que o Senhor que nos provoca, Ele também nos dê a graça de colocar a nossa vida na estrada da vida, no seguimento do Senhor, na disposição de sempre amar e servir. Que Deus nos abençoe,
nos ilumine, que assim seja.